Eu só queria fazer um comentário, um comentário rápido, Flávia. O Vitor estava falando sobre essa questão de o que as pessoas querem dizer quando elas falam de democracia. E uma impressão que eu tenho em termos generalizados é que cada vez menos pessoas têm convicções realmente democráticas. A ideia de democracia é uma ideia que está incomodando muita gente no Brasil, nos Estados Unidos, na França. E do que eu estou falando? O Vitor citou o Robert Dahl. Robert Dahl é o primeiro cientista político a tentar explicar o que uma democracia é. Mas explicar na prática mesmo, do tipo, ele chegou lá na prefeitura e na Câmara Municipal e como é que uma lei é aprovada? Quais são as influências que tem? Quais são as conversas que os vereadores têm? Como é que é a relação com o prefeito? Ele primeiro fez isso numa cidade, aí ele foi lá e levou a pesquisa dele para o nível nacional, né? O governo americano, ele estava fazendo essa pesquisa nos anos 50, nos anos 60 nos Estados Unidos, e ele começou a sistematizar o estudo de como é que uma democracia de fato funciona. E aí quando você pega o Dahl, tipo, fazendo aquele estudo hiper prático, e você pega um cara que é um dos caras fundamentais para a gente pensar do ponto de vista filosófico democracia, que é o John Rawls, outro, esse é um cara mais filósofo mesmo, filósofo principalmente das questões de justiça, não? O que é justiça, o que não é. Tem um traço que eles botam como essencial em democracia, no espírito democrático, que é o seguinte, é você reconhecer legitimidade no outro lado. Você ser uma pessoa de esquerda e reconhecer que uma pessoa de direita tem toda a legitimidade para ser quem é. Para acreditar no que... Não achar que as ideias daquela pessoa são por natureza absurdas. Eu não estou falando, evidentemente, daqueles grupos ali nos extremos que querem a derrubada do sistema democrático para se instaurar. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando do grande miolo. E o grande miolo que é quase todo mundo. Eu dei o exemplo de uma pessoa de esquerda. Eu poderia perfeitamente ter dado o exemplo de uma pessoa de direita. Uma pessoa de direita olhar para uma pessoa de esquerda e, discordando, reconhecer legitimidade de estar ali. Não, você tem todo o direito de defender as ideias que você defende e de disputar. E a partir daí que você organiza esse jogo em que todos têm a perspectiva de poder chegar ao poder na próxima eleição. Entende? A impressão que dá nas conversas que a gente assiste acontecendo na internet o tempo todo é que esse preceito fundamental da existência de uma democracia, esse preceito fundamental do espírito democrático, do espírito da democracia, que é essa ideia de eu discordo de você, mas você é legítimo, a gente vê cada vez isso menos, né, Marilis? Cada vez menos, mas eu acho que é um reflexo também de como os últimos governos que a gente teve trataram a oposição sempre como inimigos, né? A gente vê, por exemplo, os políticos no Congresso se tratando dessa forma. Não existe mais aquela... Claro que a gente sabe que às vezes tem muita coisa que acontece para gravar vídeo para a internet, que tem gente que toma lá o seu cafezinho, mas tem gente que absolutamente não tem, estou falando dos políticos, não tem nenhum tipo de convivência e se tratam basicamente como inimigos. E o reflexo disso é na sociedade. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, quem está na direita olha para a esquerda e acha que essa esquerda não deveria existir, e vice-versa, e o discurso é realmente muito radicalizado. Eu e o Pedro, a gente participa de um grupo no WhatsApp que talvez seja um dos únicos lugares, isso não quer dizer que não tenha briga, que às vezes não sai a gente, mas é um dos únicos lugares que tem uma variedade de pessoas ali dentro do espectro político e onde se dá, de fato, um diálogo, né? Uma troca de ideias, um respeito pelas ideias do outro, mas, em geral, isso não acontece. Eu estou em conversação em outros grupos que têm uma intolerância absoluta com pessoas que não se enquadram
dentro daquele perfil, porque tem que ser tudo, né? Você tem que meio que preencher todos os requisitos para ser aceito dentro desses grupos. Isso é a morte da democracia. Quando você não reconhece, não vê legitimidade no seu oponente, não é? Porque não é no inimigo, é no seu oponente. Adversário, É a morte. É a morte.